Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e irmã, continuamos meditando o Evangelho de Lucas no capítulo 14, hoje nos versículos de 7 a 11, onde nosso Senhor, sendo convidado a participar de um banquete na casa de um dos chefes dos fariseus, onde ele já estava ontem, meditamos isso, quando ele faz aquela bela cura do hidrópico, que é curado em dia de sábado. E nessa mesma ocasião, então, agora nosso Senhor também aproveita para este ensinamento sobre a humildade tão necessária para a salvação. E nosso Senhor aproveita qualquer situação para pôr em relevo os seus ensinamentos, não diferente também aqui, servindo-se das atitudes de quem estava ali naquele banquete. Nosso Senhor aproveita, pois, da ocasião para tornar ainda mais consciente a grandeza, a dignidade da pessoa humana, e pela ação da graça, e é verdade, esse é a nossa vocação, nós somos filhos de Deus pelo batismo, e pela humildade podemos reconhecer a nossa grandeza, mas ao mesmo tempo também sabermos nos colocar no lugar onde é preciso, sem crescer na vaidade, sem crescer na autossuficiência, no excesso de si mesmo. Aproximamo-nos hoje também do Senhor, pedindo a graça de vivermos de modo mais humilde, porque afinal a humildade é o fundamento de todas as outras virtudes. Ela é como que a porta pela qual passam os nossos atos, as graças que Deus nos dá. A humildade amadurece os nossos atos. A humildade também nos faz assim valorizar e fazer com que sejamos agradáveis a Deus. A humildade nos constitui próximos ao Senhor, nos dá o desejo de ter o coração de Deus, de servi-lo, e Deus nunca resiste a um coração humilde. E por isso ela é tão necessária a salvação, que Jesus aproveita qualquer situação para elogiá-la, como é o caso aqui no Evangelho de hoje. E nosso Senhor certamente poderia fazer uso dessas palavras e dirigir esse ensinamento, porque afinal ele desceu do céu e se fez humilde junto de sua mãe, que reza-se tão bonito, no seu Magnífica. O Senhor olhou para a sua humildade, para a pequenez da sua escrava, de modo que podemos aproveitar no final desta meditação e pedir a Nossa Senhora que nos mostre o caminho da humildade. Virtude que não consiste em reprimir os impulsos da soberba, da ambição, do egoísmo, da vaidade. Nada disso. Mais do que tudo,
inclinar-se para as coisas de Deus, inclinar-se para aquilo que há de mais nobre e santo, ser diligente, sentir-se alegre por poder deixar de lado a si próprio, a própria vontade, os próprios interesses, para cumprir melhor os interesses e a vontade de Deus. Nossa Senhora fez isso de modo tão fundamental, tão belo, tão nobre e santo, intitulando-se a escrava do Senhor. E esse é o fundamento da humildade, que por meio da verdade se tem a certeza de que existe uma distância entre o Criador e a criatura. E quanto mais compreendemos essa distância e o modo como Deus se aproxima da criatura com seus dons, a nossa alma, com a ajuda da graça, torna-se mais humilde e agradecida. E quanto mais alto se encontra uma criatura, mais compreende esse abismo. A Virgem Maria compreendeu isso de modo tão claro, intitulando-se a mais baixa entre as criaturas, e o Senhor olhou e lhe deu a graça da plenitude da sua presença, a própria graça do céu. Esta humildade, que é fundamento de todas as virtudes, é especialmente também da caridade. Na medida em que nós nos esquecemos de nós próprios, nos interessamos verdadeiramente pelos outros, em atender também às suas necessidades. Ao redor dessas duas virtudes, a humildade e a caridade, que São Francisco de Sales entendia como virtudes mães, trazem outras tantas virtudes. Agora, quando deixamos-nos pautar pela soberba aliada ao egoísmo, vêm todos os pecados capitais e todos os obstáculos também que se opõem à graça de Deus. Não deixemos que a soberba e a tristeza andem de mãos dadas nas nossas almas. Peçamos ao Senhor a graça da humildade, especialmente da Virgem Maria, que ela nos dê, pois, a sua presença e o seu carinho de mãe, para que em júbilo também saiamos de nós próprios, em direção sempre a seu Filho Jesus. Que Deus te abençoe e que possas ter um excelente dia.